Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Boteco da CM, aquele lugar onde nós frequentamos, seja para chorar as pitangas ou para celebrar as grandes conquistas e conhecer gente muito fera. Fera porque é o que eu posso falar em horário nobre aqui, né? A gente não pode falar o que as pessoas são de verdade, assim, sabe? Nas entranhas. E hoje, o meu convidado tá para lá de especial, vai dar um show. Eu não sei se ele vai falar mais sobre natação, mais sobre tecnologia. Natação não, mergulho. Vamos lá, vamos lá. Hoje a gente vai ter um quadro aqui chamado Além do Óbvio, onde eu vou entrevistar uma pessoa que ama ler, pratica mergulho, apaixonado por viajar para locais diferentes. E se você tá pensando em um local diferente, tipo, foi para Dubai. Não. Olha só, ele foi para a Coreia do Norte. Não, você não ouviu errado. Coreia do Norte. Temos aqui conosco o Guilherme Stefanini, que é CMO do Grupo Stefanini e CEO da House. Bem-vindo, Gui! Obrigado, Camila. Obrigado pelo convite. Show. Ô, Gui, várias pessoas podem cair de paraquedas e muitas vezes falam assim, mas quem que é esse, né? E aí tá acompanhando ali um episódio atrás do outro. Então é importante fazer aquelas formalidades, né? Tipo, quem é Guilherme? É uma pergunta que vou deixar para terapeuta. A gente tá trabalhando ainda na terapia, mas falando mais profissionalmente aqui, eu tô como CMO do Grupo Stefanini, é uma multinacional de tecnologia. A gente atua em grandes linhas de trabalho, né, em tecnologia, obviamente, mas parte de tecnologia para mercado financeiro por meio da unidade Topaz. A gente tem uma parte focada em indústria digital, né, de plant, supply chain, com a IHM. Tem a parte da House, que é toda a nossa estrutura voltada para marketing, que eu também sou responsável ali como CEO. E tem, obviamente, dentro do grupo a parte de tecnologia, cyber e outros caminhos ali do que a gente tem. O grupo está presente em 41 países, atende mais de 104 países, temos 35 mil colaboradores no mundo e tudo começou na sala de estar do fundador. Então, é uma história bem legal. Então, eu sou responsável pelo marketing ali e toco toda a House, que na verdade são nossos serviços de marketing. Tem agência, tem unidade de pesquisa, tem uma consultoria de growth, então essa parte também fica direto comigo. Que legal. Dá pra ver que a sua história, pra quem conhece mais de perto, se mistura muito com a história da Stefanini. E que eu tenho mais curiosidade ainda pra saber do tipo, a House veio porque vocês estavam fazendo tão bem as coisas na Stefanini e aí decidiram criar a House. Como é que foi? A gente começou desenvolvendo, por exemplo, aplicações, né, que é uma das unidades de tecnologia. Depois, para você desenvolver melhor as tecnologias, você precisa ter uma boa experiência para ser utilizado, não basta ter um bom produto técnico. Então, a gente comprou uma consultoria que a gente descobre que tem muita coisa que a gente sabe fazer bem, de escalar e trazer gestão, mas tem coisa que a gente não sabe, não tem expertise. Então, a gente comprou a Gauge, que é a nossa consultoria ali de produto digital e growth, está debaixo da House ali, mas a gente comprou ela. Aí depois a gente descobriu que não basta ter um bom produto, que funciona, que tem uma boa experiência, mas o mercado precisa saber dele. Então a gente foi lá e trouxe a W3, que é a nossa agência de criativa, de comunicação. Então a House é um conglomerado. Um conglomerado coisa, né? É ousado falar, mas acho que são várias unidades que a gente trabalha junto ali para ajudar os CMOs e boa parte dos CEOs ali como é que crescem. Gui, antes da gente continuar o papo, porque senão vão dizer que, tipo assim, nossa, ela trata melhor os outros convidados do que o Gui, né? A gente costuma pedir um drink, porque afinal a gente tá no boteco, tem que ter esse momento aqui da gente fazer um brinde, celebrar. Combinado. Vamos já pedir a nossa bebidinha aqui, ó. Vamos. Dá uma olhada aí. Nós temos aqui drink sem álcool, com álcool. O sem álcool aqui tem os nomes de premiações, de eventos daqui da Consumidor. E tem os com álcool, né? Que aí tá tudo bem também. E aí, você vai de quê? O que te agrada aqui nesse cardápio? Não, acho que eu vou de um mate carioca ali, gelado. Mate carioca. Prêmio respeito. Exatamente. Eu vou de Era do Diálogo. Normalmente eu peço os outros, hoje eu vou de Era do Diálogo aqui, ó. Cranberry, água de coco. Sabe que o pessoal vai ficar com vontade de fazer essas receitas em casa. Eu pelo menos já peço pro Cleiton. Aliás, Cleiton, vem cá. Ó, a gente vai querer um prêmio respeito, Prêmio respeito, por favor. E o meu Era do Diálogo. Show. Daqui a pouco ele vai lá preparar pra gente com todo carinho. Pergunta, Guilherme, você lidera vários profissionais, né? E você é super jovem. Como é que você baseia seus princípios para ter essa liderança, assim, para enxergar o que às vezes... Porque liderança é um pouco olhar para o futuro e falar assim, a gente está indo para lá. E fazer com que as pessoas acreditem que a gente está indo para lá. É complexo. Eu acho que foi muito coisas meio que tem algumas coisas que você vai se aprendendo na prática. Ainda tem muito para evoluir nesse quesito. Eu acho que me espelho muito nos meus pais e como é que eles olham, como eles fazem, esse tipo de coisa. Acho que sempre foi bons exemplos. Acho que
Tem uma parte muito pedir feedback, ouvir a equipe. Então, acho que isso é uma parte super relevante de onde está indo, como está indo. E acho que a gente tem uma cultura de alguns pilares. O primeiro, acho que é liderar pelo exemplo. Então, eu vou fazer aquilo que eu acredito, eu não vou cobrar ninguém de alguma coisa que eu não faça ou não acredite, porque aí acho que é hipocrisia, é isso que a gente não pode ter. Então, acho que há muito dessa parte. E acho que acabo falando muito para a equipe também de consulta versus consenso. Então, como é que eu vou ouvir muito, às vezes eu vou decidir, ou eles vão tomar decisões com as equipes dele, mas vai ser muito difícil você ter consenso, nunca vai ser uma coisa só, né? Então, você acaba tendo que tomar escolhas e explicar para eles que eu vou tomar decisões desse tipo de coisa, mas eu sempre vou estar aberto para ouvir, consultar, e às vezes quando errar, muitas vezes tem gente na minha equipe que fala, cara, você errou aqui, ó, não pode isso, não volta ali, e acho que faz parte de ouvir. Então, acho que tem um pouco desse estilo. E acho que acho que de ser jovem nunca foi um problema, assim, eu acho que foi evoluindo, vai aprendendo, vai errando, vai ouvindo. Então, acho que é um pouco do estilo ali de evolução ali de como tá. E ninguém nasce pronto. Então, todo mundo tem ali. Então, e como é que você faz esse processo de feedback? Você faz com... Porque normalmente a gente costuma pedir feedback para líder, ao invés de pedir para todo mundo, o que é um processo muito legal. A Gallup, inclusive, endossa esse tipo de coisa e tal. Como é que você começou? Alguém te falou? Alguém fez? Eu vim de consultoria, que já tinha um hábito de você pedir, obviamente. E eu brinco que eu tenho a vantagem de sempre ser ignorante no que eu faço. Então, eu fui mudando muito. Então, eu falo, pô, nunca sei. Então, eu sempre tô pedindo feedback pra ouvir. O que você acha? Como é que foi? Putz, acho que errei aqui. O que você acha? Ou acertei aqui. Como é que você vê? E aí, acaba tendo. Então, eu brinco que eu tenho... A gente brinca, tem algumas vozes de consciência. Então, pô, a Dani, que é minha RH, sempre tá ali do meu lado. Fala, ó, esse daqui tá aqui, esse daqui tá ali. O Felipe, o time vem e comenta. O Felipe é um dos meus braços direitos ali no grupo, toca o gauge e a gente sempre troca bastante. Puta, acho que errou aqui, não, tem que fazer mais assim. Então, às vezes, por exemplo, eu sou mais direto, aí o pessoal, não, você tem que ser mais inspiracional, tá bom? Vamos ser mais inspiracional. Então, acho que você vai perguntando, vai ouvindo, a gente tem processos formais, óbvio, de feedback, mas acho que eu acredito muito mais na troca rápida e do que está acontecendo e correção ali momentânea, logo depois. Porque aí você já associa o que você fez ao que você precisa melhorar. Porque às vezes vai um ano depois para você ver, é mais difícil. Então, a gente tem um pouco disso. Show. Bom, você atua no universo de tecnologia. A gente olha algumas marcas, né? A gente já passaram aqui por, inclusive, entrevistados da Avon, várias coisas que a gente olha e fala assim, fazer marketing ali deve ser mais fácil. Quais são os desafios de fazer marketing no universo de tecnologia, especificamente? Eu brinco que quando você vai para a marca B2C, você tem um espaço mais aberto, então é mais emoção, você consegue se posicionar de uma maneira diferente, mais emotiva. Por mais que você fale com pessoas no B2B, você tem outros tipos de processo, outras características. Então você acaba muitas vezes caindo num lugar comum de diferenciação. Então acho que o grande desafio é como é que eu me diferencio. E muito vai para a experiência, o discurso está de acordo com a prática, a postura que você tem. E como é que você influencia, de certa maneira, a organização para fazer isso acontecer, né? Porque não adianta nada eu aqui vir comunicar um monte de coisa e na prática não funcionar. Nosso lado bom é que normalmente o nosso serviço tem uma ótima avaliação, então isso ajuda já bastante a comunicação. Mas sempre tem um pouco disso de como você faz. Eu acho que esse acho que é o lado mais ali, mas a gente está agora reformulando toda a equipe e tudo. E uma das coisas que a gente trouxe pessoas novas com uma cabeça mais de, vamos lá, que fez marketing mais para o consumidor. Então tem sido legal, porque traz umas ideias diferentes, coisas que você não tinha pensado, abre a cabeça. E aí eu acho que isso é uma parte que tem sido bom, assim. Mas eu diria que grandes campanhas, os efeitos criativos, eles têm menos impacto dentro de ponteiros de negócio ou muitas vezes de lado emocional que você vai falar. Então, você acaba tendo coisas mais, às vezes, pasteurizadas ou que não vai ter o mesmo impacto. O nosso impacto é muito de longo prazo, de estar o tempo inteiro construindo aquela visão que você está comunicando da maneira correta para que você construa esse espaço dentro da cabeça do nosso cliente para que ele depois vai lembrar da gente quando precisar. Então, você tem menos dos impactos do B2C, de às vezes mais compras mais espontâneas e coisas assim que você cria esse desejo de necessidade. Acho que são coisas. E como o nosso processo de decisão não é baseado só numa pessoa,
você tem uma série de outras pessoas, é difícil então você tem que ir aos poucos e catequizando. Eu ia até te perguntar, porque eu já estive em muitos eventos que a Stefanini patrocinava, e um momento ele falava com o CIO, outra hora com o diretor de supply, outra hora com o usuário, porque não necessariamente o cara que compra é o cara que usa, aí o cara que usa começa a falar, tá ruim, Como é que vocês fecham esse ciclo na cabeça, assim? Vocês usam uma estratégia, tipo, pulverizada, do tipo, olha, vamos de tudo um pouco, porque é necessário ter voz nesses diversos. Tem de todo um pouco, mas eu acho que é muito de começar a organizar os desafios e comunicações específicas para cada cargo. Então, o CIO tem um desafio específico. Pessoa de operações, supply chain tem outro desafio, né? Eu lido muito com CMO, estrutura de marketing, tem outro desafio. Então, como é que você vai adequando e entendendo a cabeça de cada um e vai trabalhando? E às vezes até servindo de ponte entre as áreas, porque hoje as soluções não são só de tecnologia ou só de marketing, muitas vezes envolve os dois. Como é que eles se entendem ali no meio do caminho? A minha solução ou a tua solução, né? Não só isso de ser dono, mas às vezes o marqueteiro ele fala, pô, cara, precisamos disso daqui para ontem. Não, mas o sistema leva muito mais tempo. Como é que você integra? Como é que é escalável? E do outro lado o TI fala, cara, o cara quer mudar o tempo inteiro e também precisa, porque o consumidor tá lá. Então você acaba tendo um pouco da experiência dos dois lados e aí você às vezes serve de ponte para fazer essa comunicação. Então acho que a gente organizou por isso e acho que tem muito de como você vai construindo, qual o tipo de conteúdo, o que você está entendendo, você traz algumas perspectivas e você saber a mensagem correta para a audiência correta. Você falar tudo para todo mundo não vai adiantar, então a gente está muito nesse trabalho de construção aí dentro dessas verticais que a gente está trabalhando. A gente vem acompanhando o movimento de todo evento, toda conversa, todo lugar, todo mundo quer tocar no assunto IA, né? Inteligência artificial e tal. Você já tem sentido isso, uma demanda dos seus clientes te pedindo? Tipo, eu quero IA para algum determinado momento. Eu acho que já tem muito, até porque, ao contrário de outros grandes movimentos que aconteceram antes, IA é um item interessante que, na pessoa física, você está tendo mais experiência e mais, vamos chamar assim, produtividade ou mais usufruto da tecnologia do que necessariamente no trabalho. Porque principalmente ela funciona de maneira que ela tem que ser muito contextual. Quando você é pessoa física, você entra lá em qualquer ferramenta, você vai dar o seu contexto e muitas vezes é um negócio mais prático. Preciso de um treino, preciso de uma lista de compras, preciso revisar um roteiro discurso, roteiro, o que seja. Ele ajuda e são informações mais disponíveis. Quando você vai para o contexto empresarial, você tem uma série de seguranças a mais, que acho que esse não é o grande ponto, mas tem-se essas dúvidas, mas hoje isso é bem contornável, bem tranquilo. É muito mais de como é que eu vou trazer a IA para dentro do contexto daquele negócio. E aí começa a ter a parte de dados, que muitas vezes é renegada. Renegada não, mas não se dá a devida atenção por ser uma parte menos sexy. Então como é que você tem que trabalhar isso para ele ter o contexto para te ajudar a tomada de decisão? Então você vê que hoje muito dos clientes queria usar mais, quero usar, como é que eu faço? Pensei nesse caminho. Então muitas vezes ele tem a tecnologia e precisa de um caso de uso, então a gente vai ajudar nesse aspecto, ou às vezes ele tem o caso de uso, mas não tem a tecnologia. Então a gente obviamente se adapta muito ao cliente. Mas acho que hoje o grande desafio na adoção e o pessoal vê é a frustração do negócio de não estar tendo os resultados. Eu acho que é uma parte disso do contexto, e a outra parte que a gente tem que é super relevante também obviamente, onde que a gente quer impactar e de quase, não vou falar deixar automático, porque você tem que ter uma segurança do como você olha, mas como que você coloca ele dentro do processo ou retransforma o processo pensando em AI first, que é uma das coisas que a gente tem batido na tecla. Porque não é só automatizar, né? Antigamente se fala de digitalização, não é só ter o papel impresso e ter um formulário. Você pode preencher de outras maneiras, você pode trazer outras informações. Então acho que vai um pouco desse repenso que você tem que dar dentro dos processos. Então acho que esses são os dois grandes desafios que a gente vê nos clientes, mas acho que tem muito interesse, até porque na pessoa física ele vê os benefícios e na pessoa, vamos chamar assim, jurídica, não está conseguindo ter os mesmos avanços. Então, acho isso muito do que a gente tem ajudado os clientes com isso. Bom, como é que passa esse desafio? E como eu vou deixar as perguntas mais polêmicas ainda, eu vou pedir... Olha só quem chegou. O Cleiton chegou para molhar as nossas palavras, ele sempre muito pontual. Bem-vindo, Cleiton! Ele nunca falha. Chegou. Grande Cleiton, gente, aqui, ó. Cleiton faz a nossa alegria aqui, ó. Muito bom. Muito obrigada. Um brinde a isso e é o Cleiton, ó. Com certeza. Esse aqui eu não tinha provado, ó. Tava na dúvida, realmente.
Gui, vamos à pergunta polêmica. E polêmica, como a gente tá falando de IA, é óbvio que eu tenho que continuar nessa parada. Eu quero falar um pouquinho sobre generativa, né? Eu vejo que muita gente nem se preparou para usar IA direito e já quer a generativa. Como é que você olha para isso no marketing, né? Como é que as pessoas podem usar da forma certa? Sei lá. Eu acho que a forma certa, como qualquer tecnologia, é onde ela entra para te resolver algum problema, né? Assim, um problema, desafio, escala, eficiência, qualidade. E eu acho que tem umas coisas de série de coisas que pode ser usado de IA generativa. A gente já tem usado, inclusive, já fizemos parte para apoiar processos criativos. Então, onde você às vezes gastava muito tempo, vamos chamar em coisas, não vou chamar manuais. Tipo um e-mail marketing. Por exemplo, você pode deixar pronto. Não, pode ser até histórias como você contar, tipos de ideia que você cria de roteiro. Você tem uma série de ferramentas, produção de peça. Então, às vezes tinha coisas que desdobrar peça, por exemplo. Eu criei um conceito visual, né, o KV, e aí agora eu vou desdobrar ele para N coisas. Tipo, isso era manual, leva um tempo desgraçado, óbvio, já faz tempo com isso. Mas, por exemplo, a gente fez por uma empresa no México um acquire, né, como se fosse meio de pagamento, etc. E adquirente, gente. Adquirente, chique, verdade, eu esqueci o termo, desculpa, adquirente. E aí a gente tava falando com eles e falou, cara, eu preciso fazer um photoshoot, eu tenho essa grana aqui e, vou fazer 3 peças. A gente conseguiu fazer 5 vezes mais, com menos dinheiro, porque a gente usou IA e ainda eu consigo customizar. E eu acho que assim, a gente nem implicou ainda de fazer um negócio na ponta, no qual eu consigo criar uma comunicação customizada. Então, sei lá, naquela hora é um pet shop, então vai ter a pessoa no pet shop, pode escolher o tipo de cachorro, fisionomia da pessoa. Então você começa a criar coisas que você consegue produzir e se identificar muito mais com a sua audiência. Esse é um lado mais do automático e tal. E aí você consegue livrar muitas vezes capacidade humana para onde que é criativa, os grandes conceitos, esse aspecto, e não necessariamente ficar na parte do desenho da arte, mas assim, do outro lado, como é que você vai guiar a IA também para fazer com excelência, né? Então, eu vejo muito mais nesse sentido. Então, no marketing, a gente tem trabalhado muito nessa parte. Acho que o grande parte novo do generativo foi essa parte de conceitos mais visuais que antes estavam mais vídeo, etc., que antes estavam mais bloqueados. Mas ainda tem um caminho muito longo de customização, de dados, de inteligência, de personalização, que a gente já executa há muito tempo. Mas acho que a parte visual, eu acho que hoje o IA generativo traz isso. Visual ou produção de conteúdo, texto, outros tipos de coisa que a gente pode fazer. Né? Que legal. Como é que você... a pergunta é bem abrangente, mas quando a gente olha para a tecnologia, a gente vê que toda hora tem alguma coisa que surge, né? Agora esse aqui faz PPT sozinho. Agora esse aqui faz não sei o quê. Agora esse aqui você pode fazer o curso e você não tem nem que aparecer. Ele me confidenciou nos bastidores, gente, que ele não gosta de se ouvir, não. Então, por exemplo, a gente poderia colocar o avatar dele aqui, a voz e faria, se tivesse escrito ali o que precisa ser gravado. Como é que você olha para o futuro, né, e vê quais são as top tendências que vão ter em tecnologia para marketing? Esse é quase o momento Mandiná aqui. Pô, difícil. Esse momento Mandiná é difícil, assim, mas eu acho que vão ter coisas muito relevantes de personalização, porque antes personalização era um negócio custoso, porque você precisava de muita gente e velocidade, coisa que às vezes não conseguia. Agora acho que com tecnologia isso vai ser um negócio que vai destravar muita coisa, então acho que todo mundo fala de personalização, mas é difícil ter na prática. O que seria o personalizar? Porque as pessoas pensam, chamou pelo nome é personalizar. Não, você consegue entender vamos falar assim, a combinação da mensagem certa, no timing certo, no conteúdo certo, para a pessoa certa. Então são várias variáveis voando e você tem que acertar. Então, a Camila pode estar descendo no elevador do trabalho, tem lá a telinha dela, ela deveria ter uma coisa contextual para ela dentro daquilo, óbvio, são mídias mais massificadas, mas ou no celular ou outro aspecto que você vai estar, e como é que você conhece a Camila independente de estar e customiza, né? Então a gente tá falando aqui desse adquirente, eu vou falar com um pet shop, ele tem necessidades específicas que é diferente de um restaurante, que é diferente de uma loja de conveniência. Então como é que eu trabalho
estando nesse aspecto e conversando com essas pessoas ali, que eu acho que é relevante. Ou o timing que ela está mais predisposta a estar aberta ou realmente precisa. E hoje a gente tem muito dessa informação. Então, como eu falei dos dados ali, como é que eu tenho que ter essa base bem organizada para poder trabalhar nesse aspecto? Vai ter que ter o cara de dados ali dentro de marketing. Precisa. Que vai estar trabalhando com IA também para se ajudar e trabalhar, mas você vai precisar de alguém para organizar esse fluxo, pensar nesse fluxo. Então, eu acho que é muito isso. Legal. Pergunta aqui, né? No meio de tanta coisa para fazer, de tecnologia para pensar, tá tipo o pai do Cris, né? 2 trabalhos e tal. Como é que você equilibra, como é que você encontra momentos ali para conseguir equilibrar a vida pessoal, vida corporativa? Precisa. Tem uns momentos de descansos e eu acho que achar coisas que refrescam a cabeça, mas você sempre tá pensando, é impossível fugir. Então, vou fazer mais esporte, vou fazer tal coisa. Às vezes você tá lá correndo, pensando. Acho que é um dos poucos momentos que eu desligo mesmo é mergulho. Só que, infelizmente, morando em São Paulo é mais difícil de fazer mais vezes. Como é que surgiu o mergulho na sua vida? Não sei, eu sempre gostei de água desde pequeno. Sempre foi. E acho que em viagens com a família, sempre foi um negócio presente. Eu começava a ir fundo quando era pequeno, né, no pulmão mesmo. E tava junto com meu pai, mas também nunca foi um negócio dele. Foi um negócio que eu acabei querendo. E aí teve a chance, fiz mergulho, me apaixonei e agora é uma coisa que eu gosto muito e faço bastante. Tento fazer o máximo possível, mas frequência sempre é difícil né? Não é fácil ter um mar em São Paulo, então... E viagem também faz parte do seu ritual de descompressão. A gente abriu aqui o episódio, eu tenho certeza que muita gente deve ter ficado com a mesma pulga atrás da orelha. Cara, o que ele viu na Coreia do Norte, né? Por que você foi pra lá? Pergunta número 1, né? Antes de o que você viu. Eu me pergunto hoje também, porque depois tem uma série de complicações, mais histórias longas aqui. Na verdade, a gente sempre, a partir de uma certa época, a gente como família começou a viajar muito para lugares diferentes. Então, sempre tem que conhecer países novos, lugares diferentes, e foi indo. E a gente ia fazer um negócio a trabalho, meu irmão estava morando em Singapura, a gente se encontrou na China, para essa viagem, ele falou, cara, descobri que dá para ir para Coreia do Norte, vamos. E aí começou a doideira minha e dele de ir para lá, e foi divertido, foi super interessante, divertido no sentido, acho que foi curioso, abrir a cabeça, você olha outras coisas que você ouve falar, mas vê na realidade é bem interessante, mas foi por motivo, o que a gente vai fazer? Vamos conhecer um país diferente, então agora... Tive férias em janeiro, eu e meu namorado, a gente foi para a Coreia do Norte, fomos para a Arábia Saudita. Então é um novo lugar, tá abrindo, tem coisa interessante, vamos conhecer, não conhecemos. Então a gente sempre gosta de mesclar lugares onde você relaxa e já conhece, é mais tranquilo, lugares que você nunca conheceu, que é legal. Aproveita que você volta mais criativo pro trabalho também, né? Porque já volta um pouco. Infelizmente eu não sou criativo, então essa parte eu acho que é subaproveitada, mas acho que volta revigorado. Que legal. É legal expandir a cabeça. Gui, que conselho você daria para um profissional de marketing que quer se especializar no universo de tecnologia? Que, de novo, reforça. Às vezes a gente está aqui falando num podcast e parece um negócio, tá, ok, mas se me colocasse lá... E a real é que é bem complexo, né? Que conselhos você daria para uma pessoa que quer ingressar nessa carreira de marketing para a tecnologia? Acho que de qualquer pessoa de marketing, agência, etc., é olhar o consumidor, estar acompanhando o consumidor, pensar no consumidor, e acho que tá dentro dessa cabeça é relevante. No caso aqui, indo mais para o mercado B2B tecnologia, muitas vezes, por exemplo, eu vejo, às vezes, o marketing se escondendo um pouco. Acho que tem que estar em campo, tem que ir visitar cliente junto com a equipe de vendas, tem que estar ouvindo, tem que estar lendo quais são as tendências, o que está acontecendo, quais são as dores, né? O que ele vê que ressoa com o cliente ou não. Então foi muito interessante, muitas coisas que a gente está fazendo de mudanças agora, nasceram talvez 1 ano atrás, 2, e a gente ia visitar. Então, a gente tinha um posicionamento que funcionava no Brasil, fora não estava fazendo sentido. E você tem que estar em campo para ver o que acontece. Acho que a gente brinca dentro das torres de marfim corporativas dos prédios, não tem muitos achismos. Acho que tem que ir para campo e conhecer, tá lá, tá conversando, tá testando, tá inteirando. Então, tem muita ideia que a gente monta, começa a falar com o cliente, fala, putz, aqui foi bem, aqui não, volta... reconfigura, então acho que a grande dica é siga o consumidor, porque né, você falou do Mãe de Ná, para mim falo muito isso para minha equipe, se a gente seguir o consumidor vai puxar a demanda e o resto vai atrás, então se a gente pelo menos está acompanhando ele, eu não sei o que vai vir depois, mas ele que vai ditar, então vamos acompanhar ele, porque aí a gente já faz esse trabalho ali de acompanhar, então acho que esse para mim é
dica número 1. Ele traz a tendência que a gente nem imaginava que poderia existir. Não tá em nenhuma revista, não tá em nenhum portal. Tem muita coisa. Mesmo quando a gente vai fazer aquisição, a gente conversa com os clientes, a questão de empresa. A gente conversa muito porque, no final, eu tô lá para atender ele, as necessidades dele. Então, acho que isso, seja B2C, B2B, vale de você estar vivendo. B2C é mais fácil que você, como pessoa, ter a mesma necessidade. E acho que tem um desafio nosso que é a parte do Techniquez, que é, como é que eu entendo por trás do Techniquez para extrair a mensagem principal para falar. Então, como é que eu faço alguma coisa complexa parecer simples? Acho que esse é o grande desafio. Sabe que você falando me lembrou de uma história muito curiosa. Eu tenho uma grande amiga que ela está à frente de uma operação de supply de uma grande empresa, de uma transportadora. E ela falou que tinha desafio, e ninguém resolvia o bendito do desafio, que era ir de São Paulo a Belém e sempre tinha uma emperrada. E ela falou assim, quer saber? Vou entrar na boleia. Passou 14 dias junto com o caminhoneiro. Daí o caminhoneiro pediu uma licencinha, falava, eu vou parar aqui nessa estância aqui. Daí ela ficava umas 5 horinhas lá, voltava, daí pegaram a estrada. No meio do caminho, ela conseguiu descobrir quais eram os gatilhos, as coisas que paravam esse caminhoneiro. E o contrário do que ela imaginava, que era por causa dessas paradas do caminhoneiro, era porque a Polícia Federal em determinado lugar parava e pedia uma documentação específica que demorava muito tempo. E ela falou, cara, o caminhoneiro nunca me falou isso, mas sequer ele saberia como resolver esse problema. Eu precisei ir lá. Você acha que esse profissional de marketing, ele tem que fazer isso só com o cliente? Ou, assim como essa menina fez com o caminhoneiro, também com todas as áreas, né? Ir lá perto de vendas, é que no fundo a gente está muito mais relacionado, no fundo está muito mais relacionado ao consumidor e menos à operação. Mas acho que como executivo, com certeza. Qual que é a dor, como é que usa, quais são os ferramentais. Eu acho que você tem que ter. O Marco fala muito pra gente, que é nosso fundador, fala, tem que estar no frontline, tem que estar junto com a operação, você tem que estar vivendo isso. Então, eu ir lá vender, prospectar, falar com o cliente, é muito de estar ouvindo o que eles estão dando de feedback, que é um pouco disso. Somente eles vão falar da solução, porque eles não pensam em outra solução, isso eu acho que é nosso desafio, nosso trabalho, mas com certeza eles vão te falar o que está doendo. E aí sim, então, tem a frase do Ford, que eu brinco, que você tem que saber usar ela direito, que é, se você perguntasse para os seus consumidores a solução, né, que é o que eles querem, eles falaram cavalos mais rápidos e não carro. Mas no fundo você tem que entender que o problema é o deslocamento mais ágil, mais veloz. Então não quer dizer que a gente tem que deixar de ouvir o consumidor, muito pelo contrário, mas tem que ouvir mais os desafios do que perguntar soluções. E às vezes por trás. E às vezes a gente vai direto para ir lá e falar, o que você quer, qual a solução? E não necessariamente ele vai te dar a solução, ele vai te falar o que está doendo, você vai ter que pensar maneiras que cabe, funcione ali, né? Então tem muito disso. Né? Fantástico, fantástico. Olha, chegamos no momento que é aquela hora, em alguns lugares eles começam a varrer, colocar a cadeira em cima da mesa, que é o momento de ir embora, infelizmente. Tem um monte de perguntas que eu faria, mas é o momento da saideira. Então eu quero chamar aqui a nossa saideira. Gente, como vocês sabem, a CM tá trintando esse ano, né? Então aqui nesses 30 anos, muita coisa legal. Perceberam quanto tem nesse episódio de vá buscar novos conhecimentos, vá atrás da tendência, fica ligado no consumidor. E isso a gente tem todo dia um trabalho brutal de buscar conhecimento, de entrevistar figuras como guia aqui para poder trazer esse respiro pro teu negócio, pra tua área. Então fique ligado, porque nesse 30 anos da CM, a gente preparou coisas incríveis, eventos incríveis, encontros incríveis, conteúdos incríveis e, óbvio, a gente vai fechar aqui com chave de ouro esse bate-papo com o famoso ping-pong da saideira. Você tá pronto? Acho que sim. Cintos atados, né? Eu vou fazer uma pergunta e você fala a primeira coisa que vier à mente. Pode ser uma palavra, pode ser um contexto, né? Bebe mais um pouquinho, aqui assim, ó. Vamos lá. Primeira pergunta, um livro que te inspira? Acho que tem um que era uma trilogia que eu li, foi um dos primeiros livros que eu li de memória, assim, que eu lembro. Acho que, vou brincar, teve Harry Potter, que era uma distração, mas um livro mais, assim, de estilo, que era sobre, chama Pioneiras Empreendedores, é de um professor da USP. Ele conta era uma trilogia de várias histórias de negócio de empreendedores que construíram alguma coisa. Então tem os Gerdau's, os Emílios de Moraes, tem os Setúbals, tem os Marinhos e muitos outros, Matarazzo e tudo. E acho que é um negócio que inspira. Eu acho muito legal ver empreendedores, é um negócio que me inspira. Eu acho que empreender é legal. Eu escolhi um caminho, talvez um pouco atalho, de começar do zero dentro do negócio da família, mas acho que é uma coisa inspiradora. Acho que esse seria um livro
que me inspirou muito, assim. Que transborda, né? Porque Acho o que empreendedor, transborda. antes de mais nada, ele é um fazedor, ele vai lá e faz. Então, quando a gente olha como as outras pessoas fizeram te dar aquele... Acho que é bom, e assim, no final não tem caminhos fáceis, né? Acho que tem vários livros que acho que me inspiram e são deles. Bom, já que você tirou de letra essa pergunta, a segunda eu acho que vai ser mais polêmica, porque como você gosta de viajar, vai ser difícil escolher uma só. Uma cidade no mundo. Difícil. Difícil. Momento saia justa. Essa é bem saia justa. Acho que... Outras cidades não escolhidas, não se sintam tristes. Tá tudo bem. Não, acho que eu gosto muito de lugares com praia, acho que acaba tendo um pouco do urbano e tal. Eu fiquei com muita boa impressão de Tel Aviv, por exemplo, uma cidade que eu achei alto astral, viva, tem a praia, é gostoso. Acho que seria um lugar que eu teria vontade de morar. Acho que tem seus desafios, etc., mas acho que é um lugar que eu teria vontade, assim. Legal. E a outra seria, acho que Singapura. São as duas cidades que eu penso. Ele tá roubando, gente. Pegou duas. Fantástico. Um hábito que mudou a sua vida? Um hábito é coisas diferentes. Eu gosto de coisas diferentes. Então, acho que viajar entra um pouco nisso, testar as coisas diferentes. Acho que isso é... De buscar, sempre tá experimentando coisa nova. Acho que o explorador seria isso. Acho que talvez fosse isso. Pensando aqui... Uma frase ou lema que você carrega? Aquela que poderia virar uma tatuagem, assim. Aquela... Acho que ultimamente tem uma frase do Sam Walton que ele fala assim, como qualquer história repentina de sucesso levou 20 anos pra acontecer. E acho que às vezes você tá na ansiedade de querer fazer as coisas, querer sair do lugar, e eu tenho usado muito essa frase na cabeça, que as coisas vão levar tempo e tem que ir construindo. Então acho que essa eu ando mais com ela na cabeça por enquanto, que acho que é mais o time onde eu tô na vida. Então, se a gente perguntar daqui a uns 5 anos talvez mude, mas agora esse é o... Acho que é esse, acho que agora vai mudar, com certeza vai mudar. Talvez amanhã mude também, mas acho que essa seria essa. Show. E pra fechar com chave de ouro, se você pudesse tomar um drink com qualquer pessoa do mundo, vivo ou não, quem seria? Acho que eu tomaria com os meus amigos e minha família, eu acho que é um lugar onde eu recarrego bem, assim, então eu não gosto. Você não ia escolher alguém aleatório? Sempre gostaria, mas eu acho que se eu fosse falar, acho que no final sempre tem a chance de ouvir um monte de gente, sei lá, vou lá com o Steve Jobs, vamos trazer o Nelson Mandela, acho que sempre tem essas. Mas no final, acho que eu gosto de estar com essas pessoas, e se eu fosse sentar na mesa de boteco pra beber uma, eu sempre quero estar com eles. Então, acho que fantástico. Naturalmente eu escolheria eles ali. Privilegiados. Você vê? Escolheram vocês. E todo final de podcast é importante a gente deixar um moral da história, né? Tipo, o que a gente leva disso? Se dessa conversa toda a pessoa precisasse entender uma coisa, qual é? Qual é o legado desse nosso bate-papo? Acho que uma é difícil, mas eu acho que o primeiro seria, essas novas tecnologias sempre vêm, tem que entender como aplicar elas a resoluções de coisas reais. E acho que a segunda acompanhe o consumidor, seu cliente, que é ele que vai te ditar as coisas. Então acho que estar sempre vivo, ouvindo isso, é super relevante. Fantástico. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação. Obrigado. A toda a família Stefanini por serem disruptivos e sempre trazer coisas novas para o mercado. Já tive a oportunidade de estar muitas vezes próximo do Marco e é uma pessoa super humilde. Você olha e fala assim, nossa, mas não parece que ele é o dono, porque ele anda no meio de todo mundo normal. Então acho que isso é super legal. Muito obrigada. E você que nos assistiu, espero que tenha gostado desse episódio. Se gostou, lembra de compartilhar, gente, porque isso nos motiva a fazer cada vez mais, né? Então, por favor, deixa aí o seu like, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as notícias, novidades, e o seu comentário, porque a gente lê, a gente curte com muito carinho, celebra cada comentário aqui. Obrigada e até o próximo! Então, não sei nem como é que entra na Coreia do Norte. Você entra de boa? Não, você precisa de uma licença. Não precisa de uma super licença. Não, é uma burocracia. Você tem agências específicas de viagem que são autorizadas a fazer. Aí eles fazem tudo, o rolê pra você. Você só pode ir, acho que pela China, não sei se tinha um outro voo. Eu fui pela China, né? Aí você pode ir de avião ou de trem. Eu fui de avião e voltei de trem. Cara, é um universo paralelo. E nada pode, né? Se você quiser fazer muito, eu quero fazer. Eu quero fazer uma live aqui no meio do noite. Não. Viu? Ele existe. É o nome mesmo ou não? Ele é o que faz o pão de queijo também. Nas primeiras ele não aparecia. Ó, vamos tirar uma fotinha. Tem gente que gosta de mergulhar pra ir fundo. O meu negócio é bicho. Então, eu gosto de ver coisa. Então, se não tem coisa, pra mim não tem graça. Então, tem gente, por exemplo, adora mergulho em caverna. Eu não vejo graça porque é legal, uma vez, bonito, mas você não vai ver. Então, eu gosto de bicho. Então, esse é meu negócio. Então lá tinha muita vida.